Olá, meu nome é Jorge Briviador e seja bem-vindo ao primeiro vídeo de 2025 desse canal. Espero que vocês tenham curtido bastante as festas de final de ano. O vídeo de hoje é sobre um tema que muita gente ainda tem dificuldade de entender, mesmo sendo um recurso que a gente utiliza em praticamente todos os nossos projetos, que é desenvolvimento de datasets customizados. Eu separei esse vídeo em 4 tópicos. No primeiro e no segundo, vamos desenvolver um dataset com dados fixos, mas em um deles vamos utilizar constraints. No terceiro tópico, vamos entender como desenvolver datasets jornalizados. E o quarto tópico, que é um bônus, vamos entender como rodar um dataset dentro de outro dataset e utilizar isso para as mais diversas customizações. Nós podemos criar datasets de duas formas, tanto pelo nosso Eclipse, quanto aqui diretamente na aplicação. Para esse exemplo, eu vou fazer aqui direto na nossa aplicação. Então, para isso, precisamos acessar o painel de controle, Desenvolvimento Datasets. A gente clica aqui em Novo Dataset e na opção Avançado. Será exibido aqui um pop-up para que a gente possa inserir o código e a descrição desse dataset que a gente vai criar. E aí é só clicar aqui em Próximo. Logo em seguida é exibida essa tela aqui para a gente, onde construímos o código do nosso dataset. Para esse exemplo aqui de dataset com estrutura de dados fixos, nós não precisaremos de algumas funções, como por exemplo essa onMobileSync e onSync e defineStructure. Vamos remover elas e deixar somente a função createDataset. Essa função, como o próprio nome diz, é responsável por criar o nosso dataset quando algum recurso chama esse nosso dataset ds underline endereços underline e-mail, né? Isso acontece também para qualquer outro dataset. Quando ele é chamado, essa função é executada. Se ela tiver parâmetros, se ela receber esses parâmetros aqui, a gente vai conseguir acessar dentro dessa nossa função. Para que a gente ganhe tempo aqui, eu já vou colar um exemplo e aí eu explico linha por linha. Colei o nosso exemplo e já vou explicar a primeira linha para vocês. Na primeira linha, nós temos a declaração de uma variável chamada dataset e ela recebe o nosso construtor do nosso dataset, que é esse dataset builder.newDataset. Então aqui é onde a gente vai criar toda a estrutura do nosso dataset e a gente vai adicionando as características dessa estrutura. Aqui nas linhas 5 e 6 é onde a gente declara as colunas do nosso dataset. Então, a gente precisa chamar aquela variável que a gente declarou, ponto add column. Esse add column é o que vai adicionar a nossa coluna. E aí, como parâmetro, a gente precisa passar o identificador dessa coluna, que no caso aqui é nome e e-mail. Em seguida, nós temos aqui duas linhas referenciando a dataset.addRow. Como a própria tradução diz, é adicione uma linha. Então, adicione um registro a esse nosso dataset. Como a gente tem aqui duas colunas, a tendência é que a gente adicione ali dois registros, né? Um registro para a coluna A e um registro para a coluna B. Aqui a gente está fazendo duas vezes, né? A gente está adicionando duas linhas e para cada linha a gente está adicionando um valor para cada coluna. O addRow, ele aceita como parâmetro um array, e aí a gente tem dentro desse array duas posições. Se a gente seguir uma ordem de uma tabela como qualquer outra, a gente tem na primeira posição o valor Jorge, que é respectivo à coluna nome. E o valor jorgebrigador@gmail.com está na mesma linha, mas referenciado aqui na coluna e-mail. E a mesma coisa aqui para a linha de baixo. Por último, a gente tem aqui o return dataset. Então, o que a gente está dizendo é que tudo que a gente construiu aqui na nossa função create dataset, a gente vai retornar essa variável dataset, e aí o recurso que estiver consumindo esse dataset vai receber tudo aqui que foi construído. Então, vamos salvar e publicar esse nosso dataset para a gente consultar o resultado dele. Aqui na nossa tela de datasets, dentro do painel de controle, é só eu filtrar pelo dataset que a gente acabou de criar, clico aqui em mais ações e clico em consultar. Os nossos registros são exibidos aqui nesse pop-up. Então, na coluna nome, nós temos Jorge e Fluig, e na coluna e-mail, nós temos o e-mail do Jorge e o e-mail do Fluig.
Vamos agora para o segundo tópico, que é onde a gente vai construir um dataset com os mesmos dados fixos, só que agora a gente vai utilizar constraints. Constraints, como a própria tradução diz, é restrição. Nós vamos criar restrições, vamos restringir, vamos filtrar os valores do nosso dataset de acordo com o valor que vai ser passado pelo recurso que está chamando esse nosso dataset. Pode ser um script de formulário, ou sendo chamado num evento de processo, enfim. O recurso que está utilizando vai passar esse valor e aí a gente precisa estruturar o nosso dataset para que ele receba esse valor e faça o filtro. Vamos ver como é que fica. Novamente, para a gente ganhar tempo, eu já colei um exemplo aqui e a gente vai passar por cada uma das linhas explicando. No início aqui a gente tem as mesmas linhas do exemplo anterior, como a chamada, né, criando, estruturando um novo dataset, as colunas, nome e e-mail. Logo em seguida a gente tem uma variável aqui que começa vazia, chamada e-mail. Essa variável eu criei ela porque no momento em que o meu dataset começar a executar, o que vier de restrição, de constraint do recurso que está consumindo, eu vou salvar dentro de uma variável, porque aí depois fica mais fácil para poder utilizar o valor que estiver nela para diversos fins. Logo depois, a gente tem aqui um loop rodando dentro das informações da variável constraints. Um dataset ele pode ter diversas constraints, né? Porque dependendo da complexidade desse nosso dataset, podemos filtrar por diversas colunas. Para esse nosso exemplo, a gente só vai filtrar pela coluna e-mail. Então, vou explicar aqui para vocês. A gente está fazendo um loop dentro de todas as constraints que forem retornadas aqui, e aí a gente está verificando, pegando aqui na constraint atual do loop, qual que é o nome do campo que foi passado pelo recurso que está querendo consumir esse dataset e verificar se o nome desse campo é e-mail. O que que a gente vai fazer se isso for verdadeiro? A gente vai pegar e salvar o valor que foi passado, o valor inicial que foi passado pelo recurso que está consumindo, dentro da nossa variável e-mail. Como eu havia falado, a gente pega o que veio de lá e salva dentro da variável para trabalhar depois de uma forma melhor. Logo em seguida, a gente tem aqueles mesmos dados que a gente estava inserindo manualmente no dataset mais simples que a gente viu anteriormente. Eu estou salvando eles aqui dentro de um array de objetos. Então, para cada registro, a gente tem um objeto, né? Uma linha aqui. Salvei tudo isso dentro de uma variável e-mails. Logo abaixo, a gente tem mais um loop onde a gente tem aqui esse loop, como característica esse loop aqui, rodando pela quantidade de registros que a gente tem dentro desse nosso array de objetos, que no caso aqui só são duas, então vai rodar somente duas vezes. E aí, a cada iteração, a gente vai verificar se o valor da variável e-mail, né, que corresponde ao valor que foi passado pelo recurso que está consumindo aqui, se ele é igual ao valor da coluna e-mail da iteração atual do nosso loop. Então, o que está acontecendo aqui? Vamos pegar o exemplo de que se o recurso que está consumindo aqui passou como filtro o valor jorgebrigliadori@gmail.com, se nessa iteração atual do loop o valor correspondente a essa coluna aqui for igual a jorgebrigliadori@gmail.com, o que vai acontecer é que a gente vai chamar o nosso dataset.addRow, a gente vai adicionar uma linha no nosso dataset com os valores das colunas nome e e-mail da atual iteração do nosso loop. Então, se a gente pegar aqui esse nosso exemplo aqui de e-mails, a gente vai rodar a primeira iteração. O que que a gente tem aqui? A gente tem uma coluna com o nome Jorge e um e-mail com Jorge Brigliadori. É igual? É, beleza. Então ele vai adicionar aqui essa nossa linha. Agora, se por acaso a próxima, né, no caso ali que seria Fluig, esse Fluig não é igual, então ele não vai adicionar essa linha aqui no nosso dataset. E aí, por último, a gente tem o return dataset, que como vocês já sabem, a gente vai retornar tudo isso que foi estruturado aqui ao longo do nosso código. Vamos ver como é que fica isso agora consultando o dataset.
Como eu já havia falado para vocês, a gente consegue consultar datasets de diversas formas. Eu vou utilizar aqui um recurso como se eu estivesse dentro de um script de um formulário, né, um script JavaScript, mas eu vou rodar diretamente aqui no meu console para ficar mais fácil de vocês entenderem. Para quem ainda não sabe como consultar datasets através do front-end do Fluig, tem um post no meu blog onde eu explico detalhadamente como que funciona essas funções aqui da Factory Dataset. Vou deixar o link aqui na descrição para que vocês possam ler esse artigo e entender melhor. Eu vou declarar uma constraint, vou criar uma constraint, que eu vou salvar ela dentro da minha variável C1, e aí eu passo aqui uns dados conforme o nosso dataset está esperando. Então eu falo que essa constraint é para o campo e-mail, maiúsculo, assim como está lá do outro lado. Passo como valor inicial e valor final o jorgebrigliadori@gmail.com e aqui embaixo eu faço a chamada do meu dataset. Eu salvo o retorno dessa chamada dentro dessa variável retorno, passo aqui o código ds underline endereços underline e-mail e passo como um dos parâmetros a constraint C1 que eu acabei de criar. Se a gente der um enter aqui e chamar a variável retorno, a gente pode expandir aqui e a gente consegue visualizar que a única linha que foi retornada na construção desse dataset foi a linha que tem o valor jorgebrigadori@gmail.com na coluna e-mail, que foi o que a gente colocou ali como constraint. Antes da gente passar para o terceiro tópico de datasets jornalizados, é interessante vocês saberem como que fica estruturada aquela variável dataset que a gente retorna no final do código, né, do nosso dataset. Vamos fazer o seguinte, vamos acessar aqui o nosso código e antes da gente retornar o nosso dataset, vamos printar essa nossa variável dataset no log do nosso servidor, né, da nossa aplicação, para que a gente consiga visualizar detalhadamente toda a estrutura. Eu vou colocar um log.info, como vocês já devem saber, essa é a forma que a gente printa informações no log da aplicação. Eu vou colocar um identificador aqui de estrutura do dataset, que aí a gente consegue localizar mais fácil a informação que a gente quer ver lá no log. E aí, como a gente está tratando aqui de um objeto, né, que ele vai ser retornado, a gente não pode simplesmente dar um log.inf e colocar a variável dataset aqui, porque ele vai retornar um object. Não é isso que a gente quer ver toda a estrutura. Então, para isso, a gente utiliza o log.dir. E aí, aqui, como parâmetro, a gente passa a variável dataset. Vou salvar e exportar o nosso dataset, vou executar ele, e aí a gente baixa o log do nosso servidor. Show! Eu já baixei o log do nosso servidor e agora nós podemos visualizar aqui nas execuções do log que a gente teve a execução do nosso dataset ds underline endereço e aí a gente tem o nosso log.info aqui chamado estrutura do dataset. Logo abaixo a gente tem aquele log.dir que a gente deu na variável dataset e podemos visualizar a estrutura, né, do nosso dataset aqui. A gente tem como primeira chave aqui a chave values, que são os valores desse nosso dataset. Então temos aqui somente essa linha com essas duas colunas. A gente tem os indexes, como esse não é um dataset jornalizado, que é o que eu vou falar mais para frente para vocês, ele não está preenchido. Aqui a gente tem os tipos desses campos, os dois são string. A gente tem os nomes das colunas, que foi o que a gente declarou lá no nosso dataset. Aqui a gente tem columns count, que é quantas colunas, o total de colunas. A gente tem o total de linhas, que é o rows count. A gente tem key fields, que são as chaves desse nossa tabela, né? Novamente, a gente não tem nada aqui porque não é um dataset jornalizado, não precisa de chave no banco de dados. A gente tem insert or update rows, também é uma característica de um dataset jornalizado, falo um pouco mais para frente. A mesma coisa para updated rows, deleted rows e inserted rows. Inserted, ele ainda apresenta aqui para a gente porque é a mesma coisa que a gente tem aqui em values, né? Que quer dizer que
quais foram as linhas que foram inseridas nesse dataset. Key Fields Index, a gente não tem nada também, e a gente tem um mapa aqui do nosso dataset, como última informação. E agora vamos falar sobre os datasets jornalizados. Novamente, vamos aqui para o nosso código para que vocês possam entender como que funciona. Já colei um exemplo aqui para que a gente possa ganhar tempo no nosso vídeo, mas calma, não se assuste, eu vou explicar cada um deles. Antes da gente ir aqui para o código, é interessante explicar para vocês a diferença, as principais diferenças entre um dataset que a gente estava vendo até agora e o dataset jornalizado. O dataset que a gente estava vendo até agora, ele é um dataset que toda vez que algum recurso consome ele, ele é executado. E aí ele cria a estrutura dele, monta os registros e entrega para o recurso que está querendo consumir. Só que pensa comigo, imagina se toda vez que a gente fosse consumir esse recurso e ele tivesse uma porrada de registros, imagina o quão oneroso ficaria isso para o recurso que está consumindo. Imagina que esse recurso é um formulário ali que o usuário, pensa no usuário menos técnico possível, visualizando aquilo, carregando, demorando, não fica legal. O dataset jornalizado, ao contrário dele, a gente pega os dados da fonte de dados, que naturalmente poderia ser aqui um array de objetos, como a gente está mostrando, mas geralmente os datasets analisados são utilizados para receberem dados de fontes externas, como um RP TOTUS, uma API externa, enfim, fontes de dados com múltiplos registros, milhares de registros, por exemplo. Então, é interessante a gente utilizar o dataset jornalizado quando a gente não quer que os registros sejam montados no momento em que a gente está consumindo ele aqui. A gente tendo essa ideia em mente, agora a gente vem aqui para o código. Ah, e lembrando, se mesmo explicando dessa forma, muita gente vai ficar com dúvida. Então, se alguém ainda tem dúvida em relação a essa diferença, deixe aqui os seus comentários aqui abaixo que eu vou responder cada um deles. A primeira diferença que a gente tem de código aqui no nosso dataset jornalizado é que, ao invés da gente declarar as nossas colunas tudo junto dentro da mesma função, aqui a gente deixa separado. Então a gente tem uma função somente para isso. Declaração de colunas, que é a define structure, é a primeira função. E aqui dentro, ao invés da gente informar dataset.addColumn, não. Aqui a gente coloca somente addColumn. A gente tem ali três colunas, que é a filial, o código e nome. E aí, por último, dentro da mesma função ainda, a gente tem uma função chamada setKey. Essa função ela é responsável por dizer aqui para o Fluid Plataforma que esse dataset, que essa base de dados que a gente está construindo aqui, terá como chave única a junção dessas três colunas aqui. Então, é uma forma da gente, quando o Fulig for criar a tabela no banco de dados dele, com os dados que a gente passar aqui nesse dataset, ele vai se encarregar de dizer para o banco de dados qual que vai ser a chave para essa tabela, para que fique mais fácil, né, e mais performático no momento em que um recurso for consumir esse dataset. Logo após, a gente tem uma função chamada onSync. Essa função, ela tem mais ou menos o mesmo papel daquela função createDataset, mas ela só é chamada no momento em que a gente sincroniza esse dataset. O que seria isso? Com datasets jornalizados, ao invés de só consultar eles, a gente consegue colocar ele para sincronizar. A gente sincroniza tanto manualmente, indo lá no painel de controle, acessando o dataset e sincronizando. Vou mostrar para vocês um pouco mais para frente, ou a gente colocando essa sincronização para ser automática. Pensa no caso onde a gente tem um cadastro de produtos dentro de um RP, e aí essa tabela é alterada de tempos em tempos, uma vez por semana, enfim. É interessante que o Fluig faça essa consulta, né, essa atualização de tempos em tempos. Então, a gente define qual que é o período de sincronização e o Fluig faz isso para a gente. Então, toda vez que esse dataset é sincronizado, tudo que está dentro desse bloco aqui vai ser executado. Bom, a gente tem aqui
uma variável chamada new dataset, que é igual àquela dataset que a gente tinha informado. Como é um nome de variável, a gente pode colocar o nome que a gente quiser. A diferença é que o conteúdo dela tem que ser o mesmo. DatasetBuilder.newDataset. Como vocês podem ver, a gente tem uma chamada aqui de um serviço que a gente já tem no nosso Fluig, que é um serviço Proteus REST. Não vou me detalhar muito aqui, senão o vídeo fica extenso, mas se vocês têm interesse em saber como que funcionam os serviços do Fluig, deixa aqui um comentário abaixo. Vou entender que vocês têm interesse em saber como é que funciona isso e eu vou criar um conteúdo específico para serviço. Da mesma forma que a gente tinha naquele outro dataset, uma base de dados que a gente quer adicionar no dataset, o resultado da consulta desse serviço aqui vai ser a mesma coisa. Tendo o resultado salvo aqui nessa variável retorno, o que a gente vai fazer é um loop dentro de todos os registros que tem dentro dessa variável retorno. Ao invés da gente chamar aquela função addRow, aqui agora a gente chama uma outra função que tem como nome add or update row. Como o próprio nome diz, a gente adiciona ou atualiza uma linha. Porque no momento em que a gente seta as nossas chaves dessa nossa tabela, a gente diz para o Fluig, ó, um registro único, ele tem como características a filial, código e nome. Se em algum momento futuro rodar uma sincronização e a gente tentar adicionar um novo registro, adicionar um registro, mas com essas mesmas características aqui, você vai criticar, você vai ver o que é que tem, se tem alguma coisa de diferente, se tiver, qual é que você vai ter que atualizar ou até mesmo remover, né? Ou, atualizar, adicionar, enfim. Aquilo que você conseguir criticar e saber o que você vai precisar fazer aqui na tabela para que sempre fique fidedigno com base de dados de origem. E, novamente, aqui é um array, a gente vai adicionando os registros de cada uma das colunas em cada linha. Então, isso aqui vai ser executado enquanto houverem registros da base de dados de origem. No fim, a gente tem um return new dataset que vai retornar tudo isso daqui que a gente construiu conforme a gente estava vendo mais para trás. Então, vamos salvar esse dataset, vamos publicar e vamos ver como é que funciona a sincronização. Agora aqui no menu de datasets, eu vou buscar pelo dataset que a gente acabou de criar e ao invés de eu consultar, como ainda não tem dados, eu preciso sincronizar ele. Então eu venho aqui na coluna de sincronização, ele está com a informação de não, porque ele ainda não foi sincronizado, então eu preciso clicar aqui em não. Agora estamos aqui na tela de sincronização. O que a gente precisa fazer? Ligar a sincronização desse dataset e agora a gente precisa clicar aqui em sincronizar agora. Ele informou para a gente que a sincronização foi iniciada. Essa tela ela não é atualizada automaticamente, então a gente precisa ir atualizando ela para verificar aqui se tem uma mensagem de sucesso na área de última sincronização. Perfeito. A gente já tem uma mensagem aqui de sucesso. Temos aqui um tique verde informando qual que é a data e o horário que foi iniciada essa nossa sincronização de dataset. E se a gente clicar aqui em mais detalhes, nós temos uma informação de quantas linhas foram deletadas ou quantas linhas foram atualizadas e até mesmo quantas linhas foram inseridas nesse nosso dataset. Como é um dataset novo que ainda não recebeu registros, a gente só vai ter informação aqui na última linha, que foram, né, 156 registros inseridos. Agora a gente pode ir lá na tela inicial e consultar os dados desse dataset. Aqui na área de sincronização já tem uma informação verde marcando sim, ele já foi sincronizado. Agora nós podemos vir aqui em mais ações e clica em consultar. Nosso dataset já tem registros e nós conseguimos visualizar eles aqui. Bom, agora o quarto e último tópico do nosso vídeo, que é a respeito de como consultar um dataset dentro de outro dataset e usar essa informação para algum fim. Vamos ver aqui no nosso código. Eu peguei como exemplo o dataset sincronizado que a gente acabou de ver anteriormente,
só que ele tem aqui algumas alterações. Primeira delas é que essa chamada de serviço externa aqui, né, a gente está chamando um serviço do Proteus aqui, por exemplo, ela vai ser condicionada ao que a gente tiver de retorno de um outro dataset que a gente vai consultar aqui dentro. Então vamos ver aqui um pouco mais para baixo. Primeira coisa, a gente tem aqui, fora de tudo isso daqui que a gente declarou, né, fora de onSync, fora de define structure, uma outra função personalizada que a gente criou chamada getFiliais. Então, o que que essa função vai retornar aqui embaixo para a gente? Vai retornar tudo aquilo de registro que vier da chamada desse dataset ds filiais Proteus. Aqui a gente trata, a gente acessa os registros que foram retornados por uma chamada de um dataset de forma diferente da como a gente chama lá no front-end do nosso Fluig. Então aqui você consegue visualizar esses detalhes. Aí você pode comparar um com o outro depois. Primeiro, declara aqui um array chamado filiais. Depois a gente faz a chamada do nosso dataset e aí a gente pega a propriedade rows count. Lembra que a gente viu um pouco mais para trás a estrutura do nosso dataset? O que, que fica ali dentro daquela variável dataset? Uma das propriedades é a rows count, que diz para a gente quantas linhas esse dataset tem. E a gente usa isso como iterador para percorrer os nossos registros que a gente consultou aqui. Do nosso dataset filiais, pela quantidade de linhas que a gente tem aqui, vamos fazer um loop percorrer todas as linhas e a cada iteração a gente dá um push, a gente adiciona um valor no nosso array filiais e dentro desse array a gente vai adicionar um objeto, certo? Então esse objeto ele vai ter somente uma propriedade chamada code filial e essa code filial vai receber como valor o que vier aqui dessa dsfiliais.getValue. Então a gente está chamando um método que retorna para a gente qual que é o valor da coluna código desse dataset da iteração atual que refere-se aqui a esse y. A gente dá um mais espaço aqui que é para transformar isso em string e é adicionado esse valor. No final a gente pega, retorna isso aqui em filiais e aí a gente usa ele logo acima aqui. Então, a gente tem na linha 11 aqui uma declaração de variável chamada filiais, que recebe o que retornar da nossa função getFiliais, e a gente faz um loop nos resultados, né, no ponto length aqui, dessa filiais, e aí a gente usa uma das informações como filtro para essa nossa chamada de serviço aqui, que no caso aqui ela está aqui, ó, filiais, na posição J aqui, né, tem até um bug aqui nisso daqui, que ao invés de J é I, porque a gente está levando em consideração o iterador aqui de for, certo? E aí a gente pega o valor da code filial, certo? Então a gente consegue ver aqui que a gente, através do retorno de um dataset primário, a gente vai ditar o que, que a gente vai construir nesse dataset principal que a gente está construindo aqui, que é o DS Bancos. Ficou confuso? Deixa aqui nos comentários se você entendeu. Bom, pessoal, o vídeo de hoje termina por aqui. Eu espero que você tenha gostado bastante do vídeo de hoje. Espero que tenha te ajudado a aprender alguma coisa nova que você ainda não sabia, ou algo que faz muito tempo que você não revisita e, né, precisou refrescar a sua mente. Novamente, se você tem alguma dúvida a respeito de qualquer tópico que você viu aqui nesse vídeo, deixe a sua dúvida aqui nos comentários, eu vou responder cada uma delas. E se você ainda não é inscrito no meu canal, clique aqui em inscrever-se, deixe a sua curtida, clique no sininho para que você seja notificado sempre que tiver algum vídeo novo. E se você conhece algum amigo que trabalha com Fluig e ele ainda não conhece meu canal, compartilhe com esse amigo. Vai ser muito bacana ter mais pessoas aqui que trabalham com Fluig acompanhando o conteúdo para que a gente ajude toda a comunidade Fluig. É isso, pessoal. Obrigado mais uma vez. Forte abraço, até a próxima.